Olá, caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa disciplina da História da Indumentária e da Moda. Sou o professor Fabiano Volpato e dentro do nosso recorte histórico, dentro da Idade Média, nós vamos tratar hoje sobre a indumentária da Europa Central e também da Europa Ocidental. Então vamos iniciar aqui com uma pequena distinção. Nesse período, as roupas passaram a ser confeccionadas com fibras de algodão, seda, tipo de tecido produzido com aquela técnica milenar da sericultura, na sua cor original. No entanto, elas assemelhavam-se às peças das pessoas que ocupavam posições sociais mais elevadas da época. Os reis, duques, condes, líderes religiosos, senhores, cavaleiros, dentre outros. As roupas da Idade Média, usadas pelos trabalhadores do campo, possuíam então cores mais próximas do natural, ou então marrons, tons ocres, para diferenciá-los dos nobres. A moda ela foi se desenvolvendo e a indumentária obteve inovações. Os artesãos, então, eles confeccionavam as roupas. Passou dos simples vestidos longos e de cor natural para outros mais trabalhados, detalhados, ornamentados, com relevo. Na vida dos camponeses, isso mudou também. Eles passaram a usar os modelos com tonalidades assim azuladas, que eram produzidas com ureia. A partir das produções melhor preparadas, foram criadas organizações, chamadas de corporações de ofício, que reunia diversos profissionais de vários setores, religioso, econômico, artístico. Então os artesãos, tecelões, tintureiros, todos eles convergiam para essas associações de modo a gerar seus trabalhos com mais qualidade. Os burgueses estavam então lucrando com o comércio, e o que eles queriam eram justamente essas roupas que pudessem ser iguais à dos nobres, que por sua vez buscavam então formas e modelos diferentes para não se deixar igualar aos comerciantes. Então, o ramo das roupas ele cresceu proporcionalmente ao intento dos mercadores de querer imitar a classe nobre. A origem das roupas longas, então, veremos agora algumas diferenças entre o masculino e o feminino, no entanto, elas não são assim muito significativas. Havia uma lei que estabelecia inclusive a mesma indumentária para ambos os sexos, o decreto de Diocleciano. No início, a indumentária mais longa ela era usada pelas classes mais abastadas e a mais curta por trabalhadores e por soldados. Mais tarde, com a expansão do cristianismo, as roupas longas foram se difundindo e se popularizando. Então as mudanças na indumentária durante a Idade Média foram poucas e aconteceram mais entre as ordens monásticas, se nós pudéssemos assim pontuar. Na época feudal, o masculino, então, tinha como característica uma túnica, seguindo as linhas do corpo, decorada com ornamentos na forma geométrica quadrada, calças amarradas na altura dos tornozelos, tiras de couro cruzadas na frente, também uma túnica de mangas curtas ou longas que iam até os joelhos, podiam ter bordado, podiam ser acinturadas de linho ou de couro macio, e em geral mais conhecido como indumentária monástica. Já o feminino possuía então um cinto de couro amarrando a túnica, no pescoço uma banda bordada que ia até os pés. Mais tarde ela se tornou também uma estola litúrgica, nós vamos ter isso no posterior, aí, dentro da própria questão religiosa. Constituído por duas túnicas sobrepostas, uma mais curta sobre a outra, também era comum nas mulheres, e a túnica longa, com um manto por cima, que às vezes também podia inclusive cobrir a cabeça. A indumentária cerimonial, então, tinha os clames, que era um emblema de dignidade usada pelo rei.
Meias longas até os pés também eram usadas com calças curtas por cima. Um aspecto interessante foi o início de diferenciação da indumentária de homens e mulheres, né, com o passar do tempo, já no final ali da época medieval, mais precisamente a época gótica, onde as roupas masculinas elas sofreram um encurtamento e as femininas permaneceram compridas até o chão. Então os homens também passaram a usar meias coloridas, às vezes de uma perna, inclusive diferente da outra em questão à cor. Usavam calções longos, né? O encurtamento da túnica deu origem ao gibão, né? Mas tudo isso depois mais desenvolvidos nos séculos posteriores, né? Então foi esse o momento, né, se nós pudéssemos dizer aí, do final da Idade Média e o começo, né, os primeiros indícios do Renascimento. Então nós temos aqui no slide alguns exemplos, né, ilustrativos da indumentária dessa época. Então esses foram os nossos conteúdos relacionados a esse período que nós vimos na nossa aula. Eu lhe desejo bons estudos e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.